Seguimos aqui com o nosso propósito de te ensinar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre leilões de imóveis com o objetivo claro de dobrar o valor investido a cada 12 meses. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, é ensinar o máximo de pessoas a dobrar o valor investido a cada 12 meses. Como tem acontecido no meu escritório, e eu tenho trazido aqui no Instagram diversas provas práticas, com estudos de caso, em que meus clientes têm conseguido dobrar, às vezes mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses adquirindo imóveis em leilões. Então, o propósito de todo o bate-papo desse nosso aqui, de toda a aula dessa que a gente dá aqui ao vivo no Instagram e também, nos vídeos que a gente posta, em todo o conteúdo que a gente divide com vocês, é ensinar o máximo de pessoas sobre essas técnicas que foram desenvolvidas em 22 anos de advocacia e que te conduzirão, sem sombra de dúvidas, a obter o dobro ou mais do valor que você investir a cada 12 meses. Não há, veja bem, isso é algo que eu afirmo categoricamente, não há investimento que tenha rentabilidade maior do que a aquisição de imóveis em leilões. Hoje aqui nós vamos tratar de um tema que vai contribuir muito para o seu investimento, porque o que as pessoas que às vezes ainda não entraram nesse mercado, elas têm receio da segurança. E aí eu digo a vocês de forma também muito categórica, a segurança nos leilões, quem faz é o próprio investidor. É quem sabe a única modalidade de investimento em que o investidor, com a sua ação, ele afasta 100% do risco, 100% do risco, porque uma análise bem feita, uma análise feita da forma correta, ela retira realmente o risco dos leilões, retira totalmente o risco dos leilões. Hoje nós vamos falar aqui sobre um aspecto muito importante, que é a evicção. É algo que você tem que prestar bastante atenção e verificar sempre nos editais dos leilões que você vai participar. O que é a evicção? Basicamente nós precisamos começar pelo conceito inicial. O que vem a ser a evicção? Bom, a evicção ela ocorre em todo e qualquer tipo de contrato oneroso em que há transferência, e no caso que nós estamos tratando especificamente de bem imóvel. Então você compra um imóvel por qualquer tipo de contrato oneroso, a evicção pode ocorrer, é algo que potencialmente pode ocorrer. E o que é ela basicamente? Ela é a perda da propriedade ou da posse do imóvel por uma ação judicial ou por um ato administrativo que é fundamentado numa causa jurídica anterior à sua aquisição. Quer ver um exemplo? Alguém vende uma casa para você, você compra, paga essa casa e de repente chega lá uma notificação de um ato administrativo da prefeitura dizendo que essa casa foi desapropriada porque ali vai passar uma via onde está aquela casa. Um exemplo que eu tirei agora aqui da cartola, E você vai perder ali o imóvel que você comprou. Mas, se o seu contrato estiver da forma juridicamente correta para esse tipo de aquisição, você terá o direito de reaver o seu dinheiro, inclusive com os consectários legais aí de indenização, despesa, frutos que você deixar de fruir no imóvel, esse imóvel poderia estar alugado e você tem o direito de ser indenizado desses valores. Então a evicção nada mais é do que a perda da posse ou propriedade do imóvel em virtude de uma decisão judicial ou administrativa de alguém que reivindicou esse imóvel, e que te toma aí então a posse e a propriedade desse bem. Trocando em miúdos, ocorre evicção sempre que alguém compra, adquire um bem e perde ele por força de uma decisão judicial, de um fato anterior à
a aquisição ou de um ato administrativo que também te retire ali a posse e a propriedade do imóvel. Nos leilões pode acontecer a evicção, professor? Pode acontecer. Pode acontecer de alguém arrematar um bem e, por exemplo, haver lá pendendo um embargo de terceiro no leilão judicial e esse terceiro que reivindica a posse da coisa no embargo, ele vir a ser vencedor no final da ação. E haver ali dentro desse litígio, né, um arrematante que de boa fé arrematou, mas que por força da decisão dos embargos de terceiro não poderá mais fruir, né, e usufruir da coisa imóvel. E aí, como que soluciona isso? Qual que é a proteção que há na lei? É disso que nós vamos tratar aqui. Fique bem tranquilo, porque além de te ensinar aqui o que é evicção, que nós já vimos que é a perda da posse ou da propriedade do bem em razão de uma decisão judicial ou administrativa, né, que se fundamenta num fato anterior à sua aquisição, nós também vamos te ensinar como você evitar, né, entrar numa presepada dessa nos leilões de imóveis. Porque, como eu sempre digo, a nossa intenção é comprar imóveis e lucrar com a compra e não comprar briga judicial. Nós não queremos comprar briga judicial no leilão. Então, eu também no final dessa aula aqui vou te ensinar como evitar entrar nesse tipo de situação, certo? Então vamos lá. A evicção nós já sabemos aqui que é a perda da posse ou propriedade da coisa por uma decisão judicial ou administrativa. Você adquire um bem num leilão e de repente você é surpreendido com uma decisão judicial que diz: olha, esse bem aqui você arrematou, tudo bem, mas só que ele não é seu e ele não era também lá passível de leilão quando ele foi levado à asta pública. Por isso você acaba de perder a coisa. O que acontece nesse momento? Bom, nesse momento, legalmente, via de regra, gera um direito ao arrematante de obter a restituição do valor desembolsado com a arrematação. Então o arrematante tem o direito de reaver o valor desembolsado com a arrematação. E é só isso, professor? É só o reembolso da arrematação? Não. O arrematante tem direito de ser indenizado das despesas que teve, né, com o advogado, das despesas que às vezes fez ali, reformas no imóvel. Isso são danos materiais que o arrematante tem direito de reaver, né, a coisa, de forma que a lei dá uma proteção muito ampla para o evicto, né? Para aquele que perdeu a coisa adquirida em asta pública. A lei é expressa. Eu vou ler aqui o artigo 447 do Código Civil. Ele diz o seguinte: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. O alienante é quem vende, né? Aqui ele está falando na primeira parte do artigo aqui de contratos onerosos. Subsiste a garantia ainda que a aquisição tenha se realizado em asta pública. Então o que o artigo 447 do Código Civil está a dizer aqui? Está a dizer que a mesma garantia que é dada ao evicto nos contratos onerosos é concedida também aos arrematantes em asta pública, certo? Então é importante que você saiba que existe essa garantia no Código Civil. Mas veja bem, o final aqui dessa aula nós vamos trazer aí para você como você, né? Nós vamos te ensinar como você não entrar nesse tipo de negócio. O ideal aqui não é você reivindicar a indenização da evicção. O ideal é você não entrar num negócio que tenha risco de ocorrer a evicção, certo? Mas eu quero te ensinar que se ela vier a ocorrer, você terá o direito a ser ressarcido do dinheiro que você despendeu para arrematar o imóvel e também de ser indenizado, certo? Então vamos lá, vamos seguindo. O artigo 448 também do Código Civil diz o seguinte, aqui que começa a ficar mais interessante para o tema que nós estamos tratando aqui, que é a evicção nos leilões de imóveis. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. O que quer dizer esse artigo? Ele quer dizer assim, ó, transportando
para a questão dos leilões de imóveis, transportando para as situações fáticas que envolvam leilões de imóveis. Tá querendo dizer assim, ó, se o edital for omisso, você não falar nada sobre evicção, você tem direito de ser ressarcido porque a lei já diz assim. Mas o edital pode reforçar esse direito, dizendo expressamente que o alienante responde pela evicção, que aquele que está vendendo no leilão responde pela evicção. E pode também diminuir, dizer que responde pela evicção desde que blá 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 blá, diminuindo, né, mitigando essa proteção ao adquirente, ao arrematante, certo? Mas o fato é que, transportando aqui para uma linguagem mais clara, né? Menos técnica, o que ocorre? Quando você verificar num edital de leilão que não há nada dizendo sobre evicção, o edital é omisso, não se preocupe, porque a lei que incidirá nesse caso. O edital omisso, a lei incidirá e dirá que diz, né, que você tem o direito de ser ressarcido, né? Então, preste bem atenção. Edital omisso, direito à evicção subsiste normalmente como está na lei. Se você vier a perder o bem arrematado em virtude de uma decisão judicial ou administrativa, você terá o direito de reaver o seu dinheiro e terá o direito de ser indenizado, no caso do edital omisso. Mas aqui no artigo 448, a gente vê expressamente, vou repetir o que está dizendo aqui, podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então o edital do leilão pode excluir a responsabilidade do alienante pela evicção. E aí o que acontece nesse caso? Você não terá, via de regra, numa primeira análise, o direito de pleitear aí o ressarcimento dos valores. Se você tiver ali pleno conhecimento no edital que há um risco de ocorrer evicção, pleno conhecimento, o edital disser, olha, existe ação correndo, existe um risco, né, de ter um resultado lá favorável para quem pleiteia a coisa nessa ação judicial, né, num embargo de terceiro ou numa ação de usucapião, que seja, e eu tô aqui vendendo no leilão, mas eu não me responsabilizo se ocorrer evicção. Se isso estiver no edital e mesmo assim você concorrer nesse leilão, arrematar, tomar posse e de repente se vê te retirado da posse dessa coisa imóvel, você não terá como reclamar. Não terá como reclamar, porque aqui nessa hipótese fática, né, exemplificativa, o edital ele excluiu a evicção e deu ciência a você de que existia ali um litígio pendente ali, né, sobre aquele imóvel em que se discute a propriedade ou a posse. Então aqui cabe um parênteses muito importante. Nós sempre temos que ter em mente que a análise que você faz no leilão, ela retira totalmente o risco e te precaver de situações que não são desejáveis para nenhum investidor em nenhum tipo de investimento, que é colocar o seu capital, né, num risco aí que muitas vezes seria desnecessário, né? Basta uma leitura do edital. Então aqui fica já essa primeira dica. Sempre que você ler o edital, que você analisar um edital de leilão, faça com bastante atenção. Primeiro ponto, faça com muita atenção. E aí quando você vê os aspectos lá da evicção, você tem que ver se o edital for omisso com relação à evicção. Ok, ele é omisso, mas a lei já diz, né, que a omissão vai fazer com que incida o dispositivo legal que fala sobre a evicção. Então você terá direito de ser ressarcido caso a sua arrematação ali, né, venha a ter esse problema e você venha a perder o imóvel por força de uma decisão judicial ou administrativa, correto? Então se o edital for omisso, não tem problema. Se o edital reforçar o direito
da proteção contra a evicção, melhor ainda, né? Porque você, além de já ter a disposição legal que diz, né, que você é protegido na asta pública pela ocorrência da evicção, você ainda terá um reforço do edital que te dará mais subsídio ainda para você pleitear uma indenização e pleitear a restituição do valor despendido com a arrematação. Mas se o edital disser que não garante a evicção e apontar a existência de ações, né, que tornam litigiosa a coisa que ele está te vendendo no leilão ali, aí se você arrematar e ocorrer a evicção, o risco será todo seu. Então tem que tomar bastante cuidado com esses conceitos, que são bastante simples, mas com consequências na órbita do seu direito subjetivo muito dramáticas, né? Porque você vai perder o seu dinheiro nessa hipótese, o dinheiro que você pagou a arrematação, e não vai ter direito a receber uma indenização e nem sequer a devolução do dinheiro despendido, né? Porque nesse caso, além da exclusão da responsabilidade pela evicção, houve uma ciência inequívoca de que existia uma ação judicial ali, né, naquele pendente ali, naquele imóvel. Aquele imóvel é uma coisa litigiosa e você assumiu o risco de adquirir ele e vir a perdê-lo, né, por força de uma decisão judicial nessa ação da qual você teve conhecimento antes do leilão. Então, se isso ocorrer, não participe. A finalidade do leilão de imóveis não é você comprar briga. A finalidade é você comprar imóvel com 50%, 70%, 80% de desconto e dobrar, mais do que dobrar o valor investido a cada período de 12 meses. Essa é a nossa meta. A nossa meta é essa. Viu? A nossa meta é sempre dobrar o valor investido, mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses, gerando riqueza com o investimento nos leilões de imóveis. É importante eu fazer alguns comentários sobre o artigo 449 aqui do Código Civil, também com relação à evicção. O que diz o artigo 449? Ele diz o seguinte: não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Olha bem, veja bem, o que esse artigo está dizendo? Que mesmo que haja uma cláusula no contrato, né, e vamos pôr aqui no edital, que exclua a responsabilidade pela evicção, se ela ocorrer, o arrematante, o comprador do imóvel, terá o direito de ser ressarcido do valor que pagou pela coisa, desde que ele não tenha assumido o risco o risco de vir a perder essa coisa. Agora veja só, a lei está dizendo aqui algo que é muito interessante da gente refletir. Por quê? Se o edital exclui o direito à proteção à evicção, nós temos via de regra que a primeira interpretação é que excluiu, então não há, se ocorrer a evicção, vai inevitavelmente haver aí uma perda total do valor pago, não terá direito à indenização em nada. Mas o artigo 449 diz exatamente o que nós dissemos um pouquinho antes. Ele diz que a perda, mesmo que haja ali uma cláusula no edital ou no contrato excluindo totalmente a proteção à evicção, essa exclusão só não gerará responsabilidade ao vendedor, né, aquele que coloca no leilão ou aquele que vende o imóvel no contrato oneroso, se o comprador, no caso específico do leilão, o arrematante, tiver assumido totalmente o risco pela ocorrência da evicção. É isso que diz a lei. E quando eu digo lá, disse um pouquinho antes a vocês, que quando houver exclusão no edital e ele apontar que há um embargo de terceiro, né, com um risco da coisa ser
ser tomada no final e que ele ali que está colocando em leilão não garante evicção e você mesmo assim participa do leilão, presumidamente você está assumindo o risco. E nessa hipótese, se você assumir o risco, você terá, né, inevitavelmente um prejuízo e não reaverá o dinheiro que você pagou na arrematação daquele imóvel, certo? Então, frise bem isso, por favor, porque eu já vi caso concreto que apareceu no meu escritório em que a pessoa perdeu o dinheiro. Perdeu dinheiro por quê? Achou que poderia lucrar improvisando, entrou sozinho no leilão, arrematou e por uma decisão judicial posterior perdeu o imóvel. Nós fomos analisar o caso e lá havia no edital expressamente que havia uma ação judicial pendente sobre aquele imóvel e aquele com número da ação e que naquele caso, naquele leilão, não havia proteção contra a evicção. Perdeu o dinheiro da arrematação, certo? Então, preste muita atenção nesse aspecto da evicção, porque ele é algo que parece complexo, mas não é simples, né? Nós vamos dar uma recapitulada no que nós já falamos antes de finalizar aqui essa live, e é simples e tem como você evitar, né, participar de leilões que não te deem a proteção. Basta que você olhe o edital. Se o edital for omisso sobre questão da evicção, você está protegido, porque a lei já diz que você tem direito, né, pelo artigo 446 do Código Civil, ali consta a proteção do arrematante, correto? Contra a ocorrência, 447 do Código Civil. Pelo artigo 447 do Código Civil, você já está protegido. Então, o edital entrou no leilão, analisou o edital é omisso, não fala nada sobre existência de ação, não fala nada sobre evicção, você está protegido. Você está protegido porque a lei diz que essa omissão prevalece o dispositivo legal que dá direito ao ressarcimento ao arrematante. O dispositivo legal diz exatamente o seguinte, artigo 447 do Código Civil: nos contratos onerosos, o alienante, que é o vendedor, né, responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição tenha sido realizada em asta pública. Então, ponto. A responsabilidade, se o edital for omisso, o alienante responde pela evicção no leilão, né, de imóveis. Entretanto, pelo artigo 448 também do Código Civil, essa proteção ela pode ser excluída, né? O artigo 448 diz assim: podem as partes, por expressa cláusula, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então, qual que é a minha orientação técnica para você? A minha orientação técnica é que não participe de leilões em que o edital diz que não dá o direito o ressarcimento em caso de ocorrência da evicção. Naqueles casos em que o edital seja expresso e diga: olha, eu não asseguro de forma alguma a evicção de direito. Porque se você vier a perder a coisa após a arrematação por uma decisão judicial ou por um ato administrativo qualquer, você inevitavelmente, fatalmente não será ressarcido do valor que você pagou a título de arrematação. Ou quando for por comprovar alguma deficiência do edital, você o será tardiamente, né? Quem quer deixar o dinheiro lá 5, 6, 10 anos numa discussão judicial? Então, se o edital não te der expressamente, eu quero que você frise bem isso, não te der expressamente a garantia à evicção
ou não for omisso, porque a lei também diz que na omissão você está protegido, não participe do leilão, porque se ele não for omisso e não te der a garantia, quer dizer que ele está excluindo a garantia expressamente. Então sempre que você lê o edital e lá constar que não há garantia com relação à evicção, não participe do leilão, parta para outra, tem oportunidades excelentes todos os dias para você arrematar. Então não se esqueça dessa orientação, porque ela fará, com certeza, toda a diferença entre o seu lucro e o prejuízo nos leilões de imóveis. Vamos lá, o Código Civil, ele fala, aqui nesses dispositivos, do artigo 447 ao artigo 457, ele fala de vários aspectos da evicção, mas nós já analisamos 3 dispositivos aqui, e eu quero analisar agora o artigo 457 com vocês. O que diz o artigo 457? Não pode o adquirente demandar pela evicção, quer dizer, o arrematante, no caso, demandar, alegar que houve evicção e que quer ser ressarcido, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Veja só, já vi muito isso em edital, viu? Já vi muito isso em edital, e isso dá uma discussão judicial depois que ninguém quer entrar. Porque o edital, muitas vezes, ele vai lá, não fala propriamente do risco daquela ação que corre, mas ele te dá uma ciência, te dá uma ciência de que há uma ação judicial. Por esse dispositivo aqui, se você tem ciência que a coisa é litigiosa, você não pode demandar pela evicção. Quer dizer, você não pode pedir o seu ressarcimento. E mesmo que haja uma interpretação para um lado, para o outro na jurisprudência, que flexibiliza por um lado, que torna mais rigoroso pelo outro, eu não quero que você entre em presepada, eu não quero que você coloque o seu dinheiro em risco, eu não quero que você compre briga judicial no leilão, eu quero que você compre imóveis, eu quero que você compre imóveis e enriqueça com leilão, eu não quero que você entre numa fria nos leilões, certo? E é assim que tem que ser, você tem que fazer a análise da forma correta. Então vai aí mais uma dica, vai aí mais uma orientação técnica de grande valor para você que quer investir, que já investe em leilão de imóveis. Se lá no edital tiver ciência lá, se tiver sido dado ciência a você, que é o participante, a todos os participantes ali, obviamente, mas a você, nós estamos falando de você participando de um leilão. Se lá no edital constar que a coisa é litigiosa, você terá, obviamente, ciência. Mesmo que você não tenha lido no edital, presume-se que você teve ciência que a coisa era litigiosa. E aí você sempre vai lembrar do que eu te disse aqui. Artigo 457 do Código Civil. Vou ler novamente. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Ou seja, se você tem ciência que existia um litígio sobre aquela coisa que está sendo leiloada, depois você não poderá demandar pela evicção. E mesmo que haja interpretações jurisprudenciais que flexibilizam essa norma e que às vezes dão direito a você pleitear pela evicção, ou haja interpretação jurisprudencial que torne mais rigorosa essa norma, a minha indicação técnica é que, havendo ação pendente sobre o imóvel, você não participe, porque se você for pleitear a evicção, o alienante ali, aquele que seria responsável a te indenizar, ele vai, sem sombra de dúvidas, arguir esse dispositivo legal do artigo 457, e você ficará, pendente aí, o seu dinheiro lá parado, pendente de uma discussão jurisprudencial, de uma decisão judicial, na verdade, que pode se inclinar por um lado ou para o outro das interpretações jurisprudenciais que existem. Então veja bem, o leilão é o investimento mais seguro que existe no mercado. Mais seguro, porque nele, nos leilões de imóveis, quem afasta totalmente o risco
é o próprio investidor. É a sua análise técnica que vai dizer se você está entrando em algo e colocando o seu dinheiro em risco ou se você está entrando em algo para lucrar realmente, para arrematar e ser feliz, né? Que é a nossa intenção. Ser feliz como? Dobrando o valor investido a cada 12 meses. É o que eu tenho feito com os meus clientes no escritório e é o que eu quero que você faça também. Eu quero que você tenha o mesmo desempenho dos meus clientes no escritório. Por isso que eu ensino aqui já há algum tempo no Instagram tudo, absolutamente tudo sobre a melhor estratégia jurídica para você arrematar com segurança e lucrar nos leilões de imóveis. Por que eu faço isso? Porque eu quero que você tenha o mesmo desempenho dos meus clientes, que é mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Quando a gente coloca os leilões de imóveis em cotejo analítico aí, com o que há nos melhores investimentos da Bolsa de Valores, por exemplo, nós verificamos que os investimentos, os lucros, né, que geram dividendos ali para os investidores no mercado de ações, eles são insignificantes perto à lucratividade potencial e efetiva do mercado de leilões de imóveis. E sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? Que lá no mercado de ações, o investidor ele fica vulnerável a um risco sobre o qual ele não tem o mínimo de controle. Aqui não. Aqui no mercado dos leilões de imóveis, o risco nós é que afastamos. Nós afastamos. Hoje aqui, né, nós ensinamos aqui, eu ensinei vocês aqui algo fantástico com relação à evicção. Algo que afasta o risco de você ser surpreendido com um processo judicial lá na frente que vai te tomar o seu dinheiro, né? Porque vai te tomar a coisa e não vai te dar o direito de exigir o ressarcimento, certo? Então vamos aqui fazer uma recapitulação, né? Uma recapitulação do que nós estudamos hoje nessa aula. Bom, primeiro ponto, primeiro aspecto de importância aqui. O artigo 447 foi o nosso ponto inicial de análise aqui nessa aula. Artigo 447 do Código Civil, anote aí. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição tenha se dado em asta pública. O que está dizendo esse artigo 447 com relação ao nosso universo de investimento nos leilões de imóveis? Está dizendo assim, que o arrematante, via de regra, tem a garantia, né, de ter ressarcido o seu dinheiro e de ser indenizado caso ele arremate um imóvel e venha a perdê-lo por uma decisão judicial ou administrativa que ocorra posteriormente a arrematação e que se fundamente em um fato, né, em um fato jurídico anterior ao leilão, correto? Então, a evicção ela é a perda da coisa, né, da posse ou da propriedade da coisa. Então, o que o artigo 447 diz é que se você adquirir algo em leilão, um imóvel em leilão, você está protegido, porque se você perder essa coisa por uma decisão judicial ou por uma decisão administrativa, você deverá ser ressarcido e indenizado, certo? Mas como toda regra, há a sua exceção. E quais são, qual é a regra do Código Civil que estabelece a exceção? É o artigo 448. Ele diz o seguinte: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. E aqui, apesar dele dizer podem as partes por cláusula expressa, né, ele está se referindo a um contrato, mas pela leitura do artigo 447, nós devemos fazer aqui um trabalho de hermenêutica para adaptar essa expressão aqui ao edital. Então o que ele está querendo dizer? O edital no leilão pode reforçar a proteção à evicção, diminuir a proteção à evicção ou excluir totalmente a proteção à evicção. Quando o edital é omisso, você está protegido contra a evicção. Quando o edital é expresso em dizer que não protege da evicção, a minha indicação técnica é que você não participe do
leilão, porque você vai entrar numa discussão. E como eu disse, apesar de haver entendimento de um lado que flexibiliza a regra e de um outro que a torna mais rigorosa, eu não quero jamais que você esteja numa situação de angústia dessa com o seu dinheiro, correto? E aí nós finalizamos aqui a análise com o artigo 457, também do Código Civil. É muito importante também que você anote aí e vá reanalisar esse artigo, revisitar esse artigo 457. O que diz o artigo 457? Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Aí vai mais uma indicação técnica para você, mais uma indicação que você deve seguir para a segurança do seu investimento. Se o edital trouxer qualquer tipo de ação ali, fala, olha, existe, né, sobre a coisa, uma ação número tal, processo número tal, vara tal, comarca tal, em que a coisa é litigiosa, está sendo discutida a posse ou a propriedade. Se o edital trouxer a menção a ações judiciais e que tornam a coisa litigiosa, não participe do leilão. Porque se você participar do leilão, você vai tomar posse do imóvel e vai correr o risco de perder a posse do imóvel e de lambuja perder o valor que você investiu. E não é isso que a gente quer. Obviamente não é isso que a gente quer. Nós queremos que você lucre com leilão, que você compre imóveis com leilão e não que você compre chateação nos leilões de imóveis, certo? Então, repetindo aqui, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então, quando o edital trouxer lá que a coisa é litigiosa, apontando o número do processo, se você perder o imóvel depois de arrematado por uma decisão judicial ou administrativa e você for pleitear a devolução do lance, você inevitavelmente vai ter que enfrentar a tese da aplicação do artigo 457 do Código Civil, que diz que se você sabia que a coisa era litigiosa, você não pode demandar pela evicção, você não pode pedir o ressarcimento do valor que você despendeu. Então, olha só, não importa que hajam julgados que flexibilizam essa norma ou que a tornem mais rigorosa, não importa. O que importa é que se você tiver conhecimento de que a coisa era litigiosa, você terá que enfrentar a literalidade da lei aqui, né, quando você pleitear o ressarcimento. E aí é uma discussão judicial para anos. Então, você não deve participar de leilões em que o edital expressamente disser que não há garantia para evicção, ou que o edital trouxer o apontamento de que a coisa é litigiosa, está sendo discutida também em um outro processo. Não participe, porque você poderá se chatear, você terá que contar com a sorte, né? E como eu sempre digo, nos leilões não é igual à bolsa de valores, né? Por mais que você estude investimento, por exemplo, na bolsa de valores, o risco é algo imanente, né? É algo imanente, é algo natural da bolsa de valores e sobre o qual o investidor não tem o mínimo controle. Então lá ele ainda tem uma desculpa de dizer assim, olha, eu entrei em determinado investimento aqui no mercado de ações e perdi o meu dinheiro, mas eu sou estudioso, eu fiz análise, mas o mercado é volátil, né? Lá ele tem essa desculpa. Nós aqui no universo dos leilões, nós também temos os nossos riscos, só que a diferença é que nós temos o poder, essa é a palavra mesmo, o poder de afastar o risco totalmente com uma simples análise detalhada do edital e dos aspectos que envolvem o leilão. E a minha missão aqui, o meu propósito é te ensinar a mais do que dobrar o seu valor investido a cada 12 meses com a máxima segurança. E quando eu digo máxima segurança, é afastando 100% do risco. Essa é a nossa missão.
esse é o nosso propósito, é isso que me move aqui no Instagram, é isso que me faz gravar essas aulas, é isso que me faz compartilhar esse conteúdo, né? Onde eu ensino a vocês exatamente a estratégia que eu uso no escritório e que tem possibilitado aos meus clientes mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Então hoje nós aprendemos algo aqui muito valioso, viu? Muito valioso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Toda semana nós estamos aqui, segunda e quinta-feira, às 8h30 do horário de Brasília, às 20h30 do horário de Brasília, sempre com uma aula te ensinando algo que vai ajudar você a mais do que dobrar o valor investido a cada período de 12 meses. E não há também aqui que se mensurar se você tem ou não dinheiro para investir, porque aqui também nós ensinamos duas técnicas sempre, e sempre estamos voltando nessas duas técnicas que possibilitam você entrar sem nenhum dinheiro ou com pouquíssimo dinheiro para começar a arrematar no mercado dos leilões de imóveis, viu? Então hoje nós aprendemos algo muito, mas muito valioso, algo que eu tenho alertado os meus clientes em toda a arrematação no escritório. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Segunda-feira nós estamos aqui de novo com mais uma aula, né, trazendo esse conteúdo de valor para te ensinar a dobrar, ou melhor, a mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses, como tem acontecido no meu escritório, né, com a minha clientela lá. Eu sou advogado há 22 anos já, e eu atuo muito forte na área de leilões. Eu tenho visto investidores enriquecerem com leilões. Eu te convido aqui a olhar um vídeo que está aqui no Instagram fixado, onde o meu cliente no escritório multiplicou por 7,95 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Ele comprou um imóvel por R$980 mil num leilão judicial de processo falimentar, e esse imóvel vale no mercado R$8 milhões praticamente, 7 milhões e por quase 8 milhões de reais. Então ele multiplicou por quase 8 vezes o valor investido em uma única arrematação. Tá lá no vídeo afixado aqui no nosso perfil. Dá uma olhada para que você veja que é possível. E eu tenho aqui o propósito de te ensinar. Segunda-feira nós vamos voltar com mais um tema aqui de valor e que te ensina e te conduz a mais do que dobrar o valor investido a cada 12 meses. Um abraço e até a próxima. Segunda-feira nós estamos aí.